bem, já estamos de volta, segundo bloco do Estilo de Vida. Apesar de vivermos em um mundo onde a linguagem exige cada vez mais dos nossos olhos, nem sempre lembramos de cuidar dessa ferramenta tão fundamental e sensível do nosso corpo. A saúde dos olhos deve ser observada desde o nascimento para que se possa prevenir e tratar o mais cedo possível todo tipo de problema que possa vir ao longo da vida. Os principais cuidados que você deve ter com a sua visão agora no ABC da Saúde. Convidamos a oftalmologista Cristina Garrido para vir ao Estilo de Vida, ela que vai explicar para a gente quais são esses cuidados necessários com a saúde dos nossos olhos. Bom dia, Cristina, seja bem-vinda ao programa, tudo bem? Tudo ótimo. Há uma chuvinha boa aqui, não é? Dá para conversar bastante. Para lubrificar os olhos, a gente vai falar muito sobre isso aqui no Estilo de Vida. Bom, existe o teste da orelhinha, existe o teste do pezinho e também existe o teste do olhinho, não é? Por que é importante os papais e mamães ficarem atentos a esse teste? Bem, Carla, graças a Deus está sendo cada vez mais divulgado, né? E todos os hospitais estão realizando, porque quando uma criança nasce, principalmente se ela é prematura, e se ela não for examinada, não for avaliado o fundo do olho até no máximo 1 mês e meio, 2 meses, alguns vasos proliferam de maneira irregular e acabam cegando a criança, tá? Quando isso é detectado antes de 1 mês e meio a 2 meses, você ainda consegue fazer um laser para, digamos grosseiramente, para matar aqueles vasos, tá, que estão crescendo de maneira anormal e com isso salva a visão da criança. Então, criança prematura, qualquer criança tem que ser feito o teste de olhinho, é obrigatório, tá? E é um teste muito simples, você joga um reflexo de luz na menina do olho, como a gente fala, no pretinho, e volta uma cor, como se fosse um reflexo de cor assim, rosa avermelhado, dizendo que o fundo do olho está perfeito, tá? Pelo menos uma avaliação simplificada, tá? Se volta um reflexo esbranquiçado ou de coloração que não é essa cor, tá, avermelhada, viva, saudável, você já começa a ficar preocupado e tem que fazer uma avaliação muito detalhada. Mesmo que a criança nasça normal, se a criança nasce normal, você não precisa ter essa preocupação. Parto normal, não ficou incubadora, tá? Não ficou em estímulo de luz. Você precisa avaliar com 2 meses? Normalmente não. Todas foram submetidas ao teste do olhinho, tá? A que nasceu prematura e a que não nasceu. Só que a prematura você tem que fazer um fundo de olho, independente se o teste do olhinho foi normal ou não. Tá? E esse exame de fundo de olho detalhado é que tem que ser feito com 1 mês e meio a no máximo 2 meses de idade. Senão não tem mais o que fazer depois. Exatamente. Cristina, só para alertar, para deixar bem enfatizado, quais os riscos de não se fazer esse teste? Cegueira mesmo. E algumas vezes até atrofia, diminuição total do tamanho do olho. Tá? E o pior, a criança vai culpar os pais, né? Principalmente a mãe. Porque alguém vai ter que explicar para ela o que aconteceu, né? Por que eu sou cega desse olho? E sabe que eu acho mais triste do que isso, porque realmente o fato da criança nascer prematura, Ave Maria, não é culpa da mãe nem nada, tá? Qualquer um pode nascer prematuro, tá? Mas esse cuidado é obrigatório. Às vezes, com todo esse cuidado, com laser, com todo o tratamento, alguns casos não evoluem tão bem. Daí você tira a gravidade. Então, se não tratar o prematuro que tem retinopatia da prematuridade, que é assim que chama a alteração de retina, até 1 mês, 2 meses, fica cego mesmo, viu? Pode ficar só cego com globo ocular aparentemente normal ou cego com globo ocular diminuído e com algumas alterações até que mudam, pioram a estética daquela criança. Mas eu acho muito triste também que ainda hoje no Brasil existam crianças e adultos, tá, cegos por falta de usar óculos. Então, para aquelas crianças que nasceram normal, parto normal, não ficou incubadora, fez teste do olhinho, está normal, eu tenho que ficar com 2 meses em cima da criança fazendo fundo de olho? Não. O que eu devo fazer com essas crianças que nascem de 9 meses sem intercorrência? 1 vez por ano tem que avaliar a criança e medir a visão, que é um teste tão simples que até a escola faz. Porque se essa criança tem uma visão perfeita de um lado e o outro olho precisa de um grau alto e por isso ela não está mandando a imagem perfeita para o cérebro, ela também está condenada à cegueira.
Tá? De outra forma, lógico que não é aquele dano dos vasos, mas vai ficar cega também desse olho ou vai ter uma visão subnormal. Porque se hoje nós temos visão perfeita dos dois olhos, é porque até os 10 anos de idade o cérebro recebeu uma mensagem perfeita de tudo. Então eu posso não ter nada no olho de glaucoma, de catarata, de doença dos vasos, nada. E apenas por não ter usado o grau correto até os 10 aninhos de idade, por isso eu não desenvolver totalmente a minha visão, ter uma visão subnormal ou baixa visão, como atualmente é chamada, ou até mesmo, dependendo da escala da medida, cegueira. Isso é mais grave ainda quando as crianças têm um lado perfeito, porque não chama a atenção dos pais. Então, se aquele pai não tem o costume de levar a criança uma vezinha por ano ao oftalmologista e nota que a criança faz tudo em casa, porque com o olho normal a gente faz tudo, brinca, corre, pula, faz tarefa, faz tudo, dirige depois de adulto, não tem problema. Então, não chama atenção e isso é o mais grave. Então, está cheio de pessoas cegas no país por falta de usar óculos. Tá? Isso é muito importante. Quem tem criança em casa, não pode não ser filho, mas o sobrinho, o neto, tá? O vizinho. Cuidado, eu ouvi falar que uma vez por ano tem que levar para medir a visão, tá? Que é uma medida muito simples. Senão, pode estar condenando essa criança à cegueira. Cegueira de um olho só, tá? Como a gente chama, né? Monocular ou até bilateral. Bom, então fica essa orientação do estilo de vida, você papai, você mamãe, faça o teste do olhinho, faça a análise anual também aí do seu filho, ainda criança, para que desde cedo seja detectada alguma alteração, algum tipo de problema e que ele venha a ser tratado, tenha uma qualidade de vida realmente, afinal, nós temos que ver, não é? Bom, então vamos lá, tem muita coisa para falar ainda, Cristina, esse assunto é muito extenso. Hoje está chovendo, mas geralmente faz maior solzão aqui. E o que eu vejo é muita gente usando esses óculos de sol, que infelizmente são comprados no camelô por serem mais baratinhos. Quais os riscos esse ato pode causar à saúde dos olhos? Eu vi um trabalho há pouco falando, olha, os camelôs estão sofisticando. Aí eu falei, olha, graças a Deus, a gente não tem nada contra eles, muito pelo contrário, né? Lutam com dificuldade, estão ali na batalha. Tá? Mas muitos, às vezes, fazem algumas coisas por falta de esclarecimento. Com certeza, se eles soubessem algum mal que podem causar visão, jamais fariam. Então, cada vez mais a gente está vendo venda de óculos, a maioria com ultravioleta, que bom. É uma coisa que tem acontecido, ainda bem. Mas ainda existem muitos vendendo, né, óculos sem proteção ultravioleta A ou B e pior, às vezes até com distorção de imagem, tá? Com algum resíduo de grau que não é o do paciente. Então isso é muito sério, né, gente? Tá? O pior, quando você bota um óculos escuro, a pupila, que é esse pretinho aqui, ó, a menina do olho, como a gente chama, se você bota o óculos escuro aqui, essa pupila ela vai abrir, porque é normal. Quando a gente está num ambiente escuro, a gente quer enxergar mais. Então não interessa se é o cinema, se é o escuro do quarto, tá? Se é o óculos do sol que está na frente. Escureceu, para enxergar mais, a pupilinha abre. E quando a gente está no sol, para defender o olho, a menina do olho, a pupilinha fecha. É um reflexo normal de defesa. Então, quando você bota um óculos de sol na frente, escureceu, vai abrir. E o que vai acontecer? Se abriu a pupila, dilatou, né, naturalmente, e não tem proteção ultravioleta, vai estar entrando tudo quanto é raio solar, que é uma radiação, e vai estar prejudicando o olho como um todo, formando catarata, danificando o fundo do olho. Então, acaba sendo pior. Seria melhor que o paciente não usasse nada. Pelo menos a pupila fecharia no sol e estaria defendendo naturalmente o olho, do que você botar um óculos, tá, que escurece, facilita a penetração de uma quantidade maior de radiação e danifica ao longo dos anos, que não é rápido, tá, é um efeito cumulativo, danifica o olho como um todo, facilitando o aparecimento de catarata antes da hora, tá, de degenerações do fundo do olho e outras lesões que às vezes a gente nem conhece, né, que a radiação pode causar. Agora, em relação, a gente tem que falar aqui de tudo, então eu vou tentar ser o mais objetiva possível. Em relação às lentes de contato, que eu suponho que isso daqui esteja ilustrando, certo ou não? Não, isso é a córnea. É como se fosse uma lente de contato natural, realmente, tá? Foi bom você lembrar, que eu acho que é um exemplo ótimo. A córnea funciona como se fosse um tecido nosso, tá? Que recobre o marrom colorido do olho. E a lente você coloca em cima dela. É como se fosse praticamente parecida, quase igual a ela, só que mais fininha, e você bota em cima dela.
Tá? A córnea é o único tecido transparente que nós temos no corpo todo. Tá? Ela não tem sangue. Por um lado é maravilhoso, porque ela permite a entrada de luz e etc., mas por outro ela não sabe se defender. E quando ela está contaminada, é um problema. Você tem que ficar aplicando colírio de meia hora, de 5 minutos, para poder tentar salvar a córnea. Porque o que você toma pela boca de medicação, de antibiótico, quase que não chega lá, praticamente não chega. Chega aqui nessa periferia, mas no centro não chega. E em relação às lentes de contato aí mesmo, o que qual... tem acontecido? Não, pode continuar então. Que preocupa muito são as lentes, não é isso que você falou, porque a lente está em contato direto com o olho. E o que vem acontecendo que tem deixado a gente muito triste, eu acho que a palavra é essa, porque os jovens têm comprado lente na rua, em lojinhas que ninguém sabe, principalmente colorida. Por vaidade. É errado? Não é. Comprar uma lente colorida não é errado não, gente. O errado é não saber usar a lente, que é o que tem acontecido. Então, compra a lente sem ter ido ao médico, sem saber se a medida da lente é a medida do olho, se a sua lágrima é boa, porque tem paciente com lágrima pobre, com lágrima contaminada, e vai botar uma lente em cima, tudo que tem no olho de contaminado vai para aquela lente. E pior ainda, os jovens estão pegando lente de usar 1 mês e jogar fora e usando 1 ano, sem tirar do olho, tá? É tão simples o cuidado. Nada, às vezes eles tiram uma vezinha por mês, alguns uma vez por semana, tá? Outros lavam na torneira, tá? Lavam na água da pia, quer dizer, não pode. O cuidado com a lente é muito simples. De noite você tira a lente e bota no estojinho, eu até trouxe um aqui, tá? Infelizmente, um estojo muito sujinho de uma paciente que se contaminou. Mas é muito simples. Você bota nesse estojo a lente de noite, tá? E de dia você tira a lente e coloca no olho. Só esse o cuidado. E o líquido é um líquido muito simples que vende em qualquer farmácia. É um líquido multiação para limpeza de lente de contato. Tá? Não sei se dá para ver aí no vídeo, mas está bem sujinho esse aqui. Olha que até aqui dentro também. Negro. Olha o estado dessa lente. Eu posso tirar isso daqui só para ver se dá para... Tem uma lente aqui, tá, gente? Com sujeira e tudo para não ter risco de contaminar. Não sei se dá para enxergar. Então, usar lente... Nem colocar no olho isso aqui, nem pensar, né? Usar lente é normal, é uma coisa muito prática, ajuda muito os pacientes que têm grau alto de óculos, que querem se maquiar, querem ter um campo de visão melhor. É saudável, lógico, eu não sou contra a gente usar lente, olhem bem. É um cuidado muito simples para quem usa com lente. O que não pode é isso aqui, um estojo que há 3 anos e meio nunca foi trocado, tá? Com a lente toda contaminada. E o pior, a paciente se contaminou, tá? E teve um caso de lente colorida que ela se contaminou e como ela emprestava a lente, eu falava para o colega agora há pouco, ela emprestava a lente para uma irmã e para uma prima, a mesma lente, né, que foi até... Compartilhava a lente. Hoje o pessoal chama de lente comunitária. E é uma coisa que acontece no colégio muito e as pessoas nem sabem. Os jovens trocam lente entre eles. Tá? Tem uns que falam, olha, eu tenho uma mais velha em casa que eu não estou usando, vamos para o cinema hoje à tarde, eu vou te trazer. E aí ele usa a dele e empresta a que estava em casa parada, que é mais perigosa ainda, para o colega. E o colega se contaminar feio com aquela lente, porque não sabe do risco que está correndo. Mesmo quem usa lente, você usa? Você usa lente? Não. Tá? Então, mesmo quem usa lente, o cuidado é esse. Tá? É um líquido único, simples, que compra em qualquer lugar. Tá? Se puder não dormir, melhor. Ou se dormir, vá devagarzinho desmamando, tire pelo menos uma vez por semana. Tá? Meu colega perguntou agora há pouco também, não tem lente que pode dormir 1 mês? Tem sim, ele está bem informado. Bom, Cristina, a produção está pressionando aqui para eu ir para o intervalo, tá? Vamos fazer 2 blocos, porque ainda tem muita coisa para falar. Você aí de casa, já chegaram perguntas aqui dos nossos telespectadores. Você também pode mandar a sua, pode ser através do Facebook. Acesse facebook.com/estilosdevida, curte a nossa página, deixa sua perguntinha pra gente. Aproveita a participação da Cristina aqui que ela responde para você, viu? A gente volta já. Não saia daí.